Bíblia, meu querido, no Salmo 117, Salmo de número 117, hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens sobre missão. O tema dessa série é a missão de Deus. E nessa série nós iremos ver 3 tópicos. Qual é o propósito da missão, qual é o poder da missão, e qual é o preço da missão? Então hoje nós iremos começar respondendo essa pergunta: qual o propósito da missão? E o título da nossa série é a missão de Deus. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 117, que diz o seguinte: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Pai, fale conosco, Deus, ó Pai, através dela. O Santo Espírito nos conduza e que em nome de Jesus eu possa ser usado pela graça do Senhor, ó Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Então o tema da nossa série, provavelmente você está vendo ele, vai começar a ver ele aí agora, é esse, é a missão de Deus. E nós, dentro dessa pequena série, uma minissérie aí de 3 pontos, 3 sermões, nós iremos responder essas perguntas. E a primeira pergunta que nós iremos responder no dia de hoje é esta: qual o propósito da missão? Mas para a gente entender qual é o propósito da missão, nós precisamos responder outras perguntas, que vão ajudar a gente a responder essa pergunta principal nossa hoje. E a primeira pergunta que a gente pode buscar a resposta é: o que é a missão de Deus? E principalmente quando nós falamos sobre a missão de Deus, muitas vezes fica na nossa cabeça: é missão ou é missões? Algo importante para a gente entender, algo importante para a gente começar a pensar e a refletir no dia de hoje. Essa é uma pergunta interessante e, como eu disse, principalmente quando a gente está muito acostumado. Por exemplo, desde o início, basicamente, do nosso culto, a gente está ouvindo aqui sobre missões. Quando se ouve essa palavra missões, por exemplo, é bem provável que logo você vai pensar nas agências missionárias, você vai pensar nos missionários, nós temos aí algumas bandeiras, você vai pensar nos países perseguidos, você vai pensar nos povos não alcançados, você talvez vai pensar aí nos ribeirinhos, nos indígenas, talvez você vai pensar aí nas ações que nós fazemos pregando o Evangelho, talvez você pense aí numa ação de entregar panfleto, talvez você vá pensar num impacto evangelístico ou numa EBF, enfim. Quando nós pensamos em missões, sempre na nossa mente vem todas essas coisas: agências, missionários, países não alcançados, povos não alcançados, indígenas, impacto evangelístico, entrega de panfleto, ou uma EBF, pequenos grupos, células, enfim. Várias estratégias, várias atividades, várias ações que nós fazemos que corresponde a isso que nós chamamos de missões. Então, quando nós pensamos nisso, o que é a missão de Deus, talvez logo na nossa cabeça venha missões, pregar o Evangelho, missionários, agências. Mas entenda que tudo que nós pensamos sempre está no campo das diversas atividades que nós empenhamos como igreja, sejam elas de curto, sejam elas de médio, sejam elas de longo prazo. Sempre na nossa mente está envolvido o quê? Ações, atividades, movimento que a igreja faz, que nós como igreja fazemos para poder alcançar pessoas, pregando o Evangelho. Porém, eu gostaria de pensar em você como nós entendemos qual é a missão de Deus. Existe um missiólogo que eu gosto bastante dele, o nome dele é Christopher Wright, e ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: que missão é tudo o que Deus está fazendo em seu grande propósito para toda a criação e tudo o que Ele nos chama a fazer para cooperar com este propósito. Então, ele está dizendo o seguinte, que missão é, então, Deus fazendo com que o seu propósito se cumpra.
Então a missão de Deus é fazer com que o propósito do próprio Deus se cumpra. E dentro desta missão de Deus, Deus chama a igreja para cooperar com Ele, mas para que a missão de Deus seja alcançada. Então, quando nós pensamos na missão de Deus, a missão de Deus é Deus fazendo com que o seu propósito aconteça. E dentro desse propósito de Deus, Deus chama a igreja para que através das ações missionárias, através das missões da igreja, o propósito da missão de Deus se cumpra. Essa é a primeira pergunta que a gente responde. Então, qual é a missão de Deus? Deus fazendo com que o seu propósito se cumpra. E qual é então esse propósito? É a pergunta nossa, é a pergunta do nosso tema. Se a missão de Deus é Ele conduzindo todas as coisas para que o seu propósito se cumpra, qual é então este propósito? E é isso que nós vamos responder. E eu gostaria de utilizar com você Salmo 117 para a gente responder essa pergunta. O Salmo 117 é um salmo muito interessante por dois motivos. O primeiro motivo é o menor salmo da Bíblia. O menor salmo que nós temos dentro da Bíblia é o Salmo de número 117. Segunda coisa, apesar de ser o menor salmo da Bíblia, é o salmo com o maior conteúdo missiológico que nós temos dentro da Bíblia também. Talvez, mas poxa, missão no Salmo 117? Sim, o conteúdo do Salmo 117, ele é missiológico. É Deus falando sobre a missão dele dentro desse salmo, com 2 versos. Sei lá, talvez é um grito de guerra, bem pequenininho, um moto que a gente tem aí, bem pequeno, mas é uma canção pequena que Deus traz essa grande mensagem missiológica para todos nós. Então é um texto muito interessante. Para a gente entender a mensagem desse texto, eu gostaria de destacar algumas palavras desse salmo. São palavras muito importantes. E primeiras 2 palavras que eu gostaria de destacar, que na verdade é quase que uma palavra só que é repetida 2 vezes no Salmo, é a palavra gentios e povos, que está aí no Salmo, verso de número 1. Veja o que diz o texto. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai o quê? Todos os povos. Então eu gostaria de destacar essas 2 primeiras palavras, a palavra gentios e a palavra povos. Quando nós lemos na nossa Bíblia, primeiro a palavra gentios, eu queria que você tirasse da sua mente aquele entendimento judaico de gentio, de ser, por exemplo, um povo que os judeus não gostavam muito, sabe, aquele negócio meio, a gente não se dá muito bem. Na verdade, a ideia do salmista não é somente retratar o gentio como sendo um povo que o judeu não gosta. Muitas vezes a gente lê gentio na Bíblia, só vem isso na nossa cabeça, é os judeus que não gostavam dos gentios de forma nenhuma. Mas quando a gente percebe a ideia da palavra, o original, a tradução, aqui a tradução talvez melhor seria povo de novo, nações ou povos, seria a melhor tradução, no sentido de que talvez, por exemplo, eu não sei se você tem aí na sua mão a versão NVI da Bíblia. A versão NVI da Bíblia, ela traz esse texto de uma forma que ele se aproxima um pouco mais da ideia original. A versão NVI, ela diz o seguinte: louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Essa é a tradução da versão NVI. E talvez se aproxima, tira um pouquinho essa ideia de gentio, mas a ideia de gentio é justamente outras nações que não é a nação judaica, que não é a nação de Israel, que não é o povo hebreu. Então a ideia é justamente essa. Agora é um tanto quanto curioso, não sei se você observa isso, mas eu acho curioso o fato desse texto trazer a palavra povos no plural. Não é estranho isso? Por que é estranho? Porque a palavra povo, sem o S, ela já é plural. Ela já traz a ideia de pessoas juntas. Por exemplo, o povo de Rolândia. O que eu estou querendo dizer? Toda a população de Rolândia. O povo do Paraná. O que eu quero dizer? Toda a população do Paraná. Então, preste atenção. Povo já traz a ideia de um coletivo. Povo já traz a ideia de muita gente junta, de uma aglomeração. Então, necessariamente, se a gente fosse, não sei se tem algum professor de português aqui, mas talvez eu não precisaria do S. E talvez a nossa mente não precisaria mesmo desse S aqui.
Mas é interessante que, para a Bíblia, faz todo o sentido. Essa palavra está no plural 2 vezes, porque povo é plural e povos é plural do plural. Então faz todo sentido, na Bíblia, essa palavra ter esse pequeno s. Por quê? Aqui o que o texto está nos dizendo, esse salmo mostra para nós que a Bíblia é algo que une um povo de uma determinada localidade, com um determinado dialeto, com uma determinada cultura, formando assim povos. Porque quando a gente pensa em povo, é o povo de um local, com uma cultura, com uma língua. Aquele é um povo. Mas para a Bíblia faz sentido esse povo de um local, com outro povo de um outro local, com outro povo de um outro local, se juntar, formando assim povos. Um aglomerado de muitos aglomerados. Para a Bíblia, isso faz todo o sentido. Então, quando Deus diz, aqui no seu texto, louvem ao Senhor todos os povos, o que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo, louvem ao Senhor os baluques do Paquistão, louvem ao Senhor os bugues da Indonésia, louvem ao Senhor os uá da China, louvem ao Senhor os yanomamis aqui do Brasil, louvem ao Senhor os holandenses também. São todos esses povos, cada povo junto, formando assim esses povos que vão louvar ao Senhor. Jesus mesmo vai dizer lá em Marcos, capítulo de número 11, verso 17, o seguinte, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos, como diz em outra tradução. É para todos os povos. Jesus já usa aqui a ideia do plural, de vários povos juntos, muitas pessoas juntas. São estes o mesmo grupo, por exemplo, que Jesus se refere, quando ele vai dizer lá em Mateus 24, verso 14, e será pregado este evangelho, li aqui esse texto, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de quê? Todas as nações, então virá o fim. Jesus já usa isso. John Piper, um pregador norte-americano, bem conhecido, ele diz algo interessante, ele diz o seguinte, Deus em Cristo Jesus está construindo a sua igreja por todo o mundo. Fomos feitos para pensar, sentir e trabalhar com Ele nesta causa. Ele está construindo a sua igreja por todo o mundo. Então, em toda língua, povo, nação, eles se juntam, formando então esses povos que estão diante de Deus. Então, dentro desse entendimento, como cooperadores de Deus, entendendo que todos os povos se reúnem neste propósito, como igreja, nós precisamos então nos engajar dentro dessa missão. E como? Indo ou, a gente acabou de fazer, enviando. É como a forma como a igreja se engaja nisso. Deus dirige o mundo para a sua glória. Entenda isso. Ele dirige o mundo para a sua glória. Nós precisamos, então, nos unir a Ele em seu grande propósito global. Isso quer dizer para nós que eu e você não podemos nos limitar às nossas preocupações. Nós não podemos nos voltar para o nosso próprio bem. Nessa missão de Deus, que eu estou querendo conversar com você hoje, nessa missão de Deus nós temos que cumprir as missões que para nós estão sendo dispostas todos os dias. Dentro dessa missão de Deus. Que eu e você venhamos nos entregar, então, indo ou enviando. É a forma como a gente se engaja nessas missões para cumprir a missão de Deus. Então, a missão de Deus, ela envolve, então, o quê? Todos os povos. Mas, pastor, você ainda não respondeu qual é o propósito dessa missão. Você está falando, envolve os povos, beleza e tal, mas qual então é o propósito dessa missão? E o nosso texto, ele continua. O texto agora, ele nos mostra qual é esse propósito global de Deus. Louvai-o, diz o texto na NVI, louvai-o, o nosso Deus, ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Louvar, exaltar, louvai-o 2 vezes, como diz aqui a nossa tradução. O grande propósito de Deus em sua missão é
ser louvado por todos os povos. Querido, missão existe porque não há adoração a Deus. Por isso missão existe. O foco, o propósito da missão não é o simplesmente aumentar os números de seguidores, não é o simplesmente o discipulado. O propósito da missão é o louvor a Deus. Por isso, nós precisamos nos juntar a esse grande propósito do Senhor, a essa grande causa de Deus, levando o Evangelho. É necessário missão, porque não há adoração a Deus. O foco central, do propósito central de Deus, é esse mesmo Deus ser louvado por todos os povos. Esse é o propósito da missão de Deus. A missão de Deus, então, dentro dessas missões que eu e você desempenhamos como igreja, é um movimento, querido, transcultural, que eu e você fazemos, cujo alvo é ajudar as pessoas a parar de se acharem tão importantes e começarem a dar importância a Deus. Missões, a missão é eu e você, nossa missão é eu e você temos um esforço transcultural de transformar com a pregação e pela ação do Espírito Santo os corações das pessoas, para que Deus seja mais louvado do que as posses dessas pessoas, do que a vida dessas pessoas, do que os bens dessas pessoas, do que até mesmo as dificuldades dessas pessoas, do que até mesmo as provações. Deus precisa ser louvado mais do que tudo isso. Então, missões é o esforço da igreja através da pregação e através da força do Espírito Santo, transformar esses corações, para que esses corações louvem mais a Deus do que a eles mesmos. Louvem mais a Deus do que as outras coisas. Louvem mais a Deus do que as suas posses. Esse é o propósito da missão. Existe missão porque é necessário adoração a Deus. Por isso a missão existe. Por isso nós somos chamados a pregar o Evangelho. Deus precisa ser visto. Deus precisa ser provado. Deus precisa ser apreciado. Deus precisa ser. Ele é o tesouro mais precioso do que todos os outros tesouros. Deus precisa ser adorado. Esse é o propósito de Deus. E a pergunta agora para nós, e talvez é a pergunta que está no seu coração nesse momento, é: para que esse propósito? Por que esse propósito de Deus ter que ser louvado? Será que Ele é um Deus fraco que precisa de adoração para se tornar forte? Ou será que Ele é um Deus com um problema de autoestima? Então Ele precisa de um monte de gente que fica bajulando Ele, adorando Ele, para que Ele venha resolver esse problema aí interno, e esses problemas internos de Deus com a sua autoestima sejam amenizados. Será que é por causa disso? A resposta para as duas perguntas, obviamente, é não, e eu gostaria de apresentar pelo menos 2 motivos do porquê não é nenhuma dessas 2 opções. O primeiro motivo que nós percebemos é o apreço de Deus por Ele mesmo e pela sua glória. Deus tem apreço por Ele mesmo e pela glória dEle, queridos. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Isaías 48, verso 9 a verso de número 11. Se você puder abrir sua Bíblia, eu queria que você abrisse. Isaías 48, do verso 9 a 11, diz o seguinte: por amor do meu nome, diz o texto, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, diz Deus, a minha glória não a dou a outrem. Queridos, Deus tem apreço pela glória dEle. Deus tem apreço pelo nome dEle. A gente precisa entender isso. Perceba as afirmações que o profeta diz. Deus tem zelo pelo seu nome. Deus tem zelo pela sua glória. Deus tem zelo pela sua justiça, pela honra dEle.
Se existe um coração, queridos, ardente, se existe um coração ardente pela glorificação de Deus, esse coração é o coração do próprio Deus. Você entende isso? Se há um coração nesse universo queimando para que o nome de Deus seja glorificado, esse coração é o coração do próprio Deus. Ele tem um zelo pelo nome dele, pela glória dele, que eu e você não concebemos o zelo que Deus tem. Perceba o que a Bíblia ensina. São vários textos, acho que não vai dar tempo de você anotar todos, mas eu queria que você entendesse a narrativa bíblica. Perceba junto comigo. Deus escolheu o seu povo. Para quê? Para a sua glória. Ele nos criou. Para quê? Para a sua glória. Isaías 43, 6 a 7. Ele chamou Israel. Para quê? Para a sua glória. Jeremias 13, 11. Resgatou Israel do Egito. Para quê? Para a sua glória. Salmo 106, 7 e 8. Deus levantou Faraó para glorificar nele o que? O seu nome. Romanos 9, 17. Ele derrotou o Faraó. Para quê? Para a sua glória. Êxodo 14, 4. Ele poupou Israel no deserto. Qual finalidade? Para a sua glória. Ezequiel 20, 14. Esse mesmo Deus, ele deu a Israel a vitória em Canaã. Para quê? Para a sua glória. 2 Samuel 7, 23. Não desamparou o seu povo. Para quê? Para a sua glória. 1 Samuel 12, 20 a 22. Livrou Jerusalém de ataques. Para quê? Para a sua glória. 2 Reis 19, 34. Restaurou Israel do exílio. Para a sua glória. Ezequiel 36, 22 e 23. Jesus buscou em todo momento a glória do Pai. João 7, 18. Jesus nos ensina a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Mateus 5, 16. Jesus disse que responderia as orações para que Deus fosse glorificado. João 14, 13. Jesus suportou os sofrimentos para a glória de Deus. Está lá em João 12, 27 a 28. Deus ofereceu o seu próprio Filho para a sua glória e sua justiça. Romanos 3, 25 e 26. Jesus nos recebe em comunhão para a glória de Deus Pai. Isso está lá em Romanos 15, 7. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. Está lá em João 16, 14. Deus instruiu para que tudo seja feito para sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Jesus nos dá frutos de justiça para a glória de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. Todos estamos sob o julgamento, pois desonramos a glória do Deus Pai. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 22 e 23. Herodes foi fulminado por não ter dado glória a Deus. Está lá em Atos capítulo 12, 23. Jesus voltará para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 9 a 10. O último desejo de Jesus lá na oração sacerdotal foi para que nós víssemos e nos alegrássemos na glória dele. Está lá em João 17, verso 24. Em sua ira, o propósito de Deus é fazer conhecida a sua glória. Romanos 9, 22 a 23. O plano de Deus é encher a terra com a sua glória. Abacuque 2,14. E tudo o que acontece redunda na glória de Deus. Romanos 11, 36. E por fim, a nova Jerusalém, a glória de Deus, substituirá o sol. Apocalipse 21, 23. Deus tem zelo pela sua glória em toda a narrativa bíblica. Isso está explícito. Está lá jogado na nossa cara para a gente entender isso. O zelo que Deus tem pelo seu nome, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua honra. Então Deus, ele não tem crise, ele não precisa ser forte, porque ele já é o todo glorioso. Ele já é o Deus todo-poderoso. Meu querido, se tem alguém que leva a sério a glória de Deus, é o próprio Deus. É Ele mesmo. Segundo motivo, além da glória dele, esse zelo pela glória, é o deleite e a alegria de todos os povos. Veja o que diz o nosso Salmo. Salmo de número 147, verso 1. Um pouquinho para frente.
30 salmos aí para frente. 30 salmos aí para frente. Louvai ao Senhor. Nós lemos esse salmo aqui logo no início. Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem. Perceba o que esse salmista está dizendo. Ele quer nos mostrar o porquê nós devemos louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus primeiro, porque é bom. Devemos louvar a Deus segundo, porque é amável. E devemos louvar a Deus terceiro, porque fica-lhe bem ser louvado. O que ele quer dizer com isso? Louvar a Deus é bom. Ele está dizendo que é prazeroso. A ideia aqui é de deleite. É prazeroso louvar a Deus. A igreja se deleita enquanto adora a Deus. A igreja se satisfaz enquanto louva o Senhor. É isso que o salmista diz. Ele continua, louvar a Deus é amável. A ideia aqui no original é interessante, porque a ideia é de produzir contentamento. O salmista está dizendo, olha, louvar a Deus é prazeroso e traz felicidade, traz contentamento. E fica-lhe bem ser louvado, ou seja, o louvor e a adoração são coisas apropriadas a Deus. É apropriado adorar a Deus. Cabe-lhe bem. É uma roupa ajustada. A pessoa fica, poxa, ficou bem essa roupa em você. Fica bem. Deus deve ser adorado. Deus precisa ser louvado. Então, o segundo motivo pelo qual Deus então tem esse propósito, além da sua glória, é o deleite de todos os povos. O homem, ele encontra, eu e você, queridos, encontramos significado. Nós encontramos deleite, nós encontramos alegria, nós encontramos preenchimento somente se curvando e adorando a Deus. Por isso a gente tem aquela perguntinha clássica. Lembra aquela perguntinha que tem lá nos nossos símbolos de fé, no nosso catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Glorificar o Senhor e ter deleite no Senhor. Ter alegria no Senhor. Ter satisfação no Senhor. Esse é o fim do homem. É o motivo pelo qual você existe. Eu existo. Nós existimos. É glorificar a Deus e sentir alegria nele. Então o segundo motivo é a glória de Deus. O primeiro motivo é a glória de Deus. E o segundo motivo é esse deleite, essa alegria, essa satisfação que nós só encontramos adorando a Ele. Por isso a importância do culto. Por isso esse é o propósito da missão. Todos os povos juntos adorando aquele que é digno de ser adorado. Esse é o propósito da missão. Missão existe porque é necessário ter culto a Deus. É necessário ter adoração a Deus. E o Salmo termina nos mostrando qual que é a base disso tudo. Nosso Salmo, Salmo 117. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todos sempre. Aleluia. Qual é a base? O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. O propósito é o louvor de sua glória. São todos os povos. Mas aqui a base disso tudo é o amor de Deus. É a fidelidade de Deus. Ele amou tanto que entregou seu filho. Ele amou tanto que não poupou seu filho. Ele amou tanto que comissionou você, eu, para se juntar nessa missão. Ele amou tanto que nos inclui na missão que é dele, para sermos cooperadores dele. Eu gostaria de encerrar, queridos, trazendo algumas aplicações bem rápidas para nós. O propósito da missão de Deus é o louvor a Deus. O propósito da missão é a glória de Deus, é Deus ser louvado, é Deus ser adorado, é Deus ser cultuado por toda língua, povo e nação. Aliás, Apocalipse, capítulo de número 5, quando o livro se abre, João ele diz que vê então de toda língua, povo e nação, diante do Cordeiro, e eles cantaram, Santo, Santo, Santo. É o Senhor, digno de receber, é o Cordeiro digno de receber honra e glória. O final é toda língua, povo e nação adorando a Deus, cultuando a Deus. É o propósito.
é o louvor, é a exaltação, é a adoração. Agora a pergunta que fica para nós é: qual é o problema? Qual a igreja que não compreende isso? Qual é o problema? Eu gostaria de destacar 3 problemas. Primeiro problema: estamos fechados em nós mesmos. Não compreendemos a máxima dos povos. A gente parou no povo. E olhe lá. E olhe lá quando a gente parou no povo. Talvez a gente parou no indivíduo. É você. Quanto mais, talvez, você e sua casa. A gente não entendeu essa máxima de que é para todo o povo, toda língua e toda nação. Nós não compreendemos isso. São todos os povos. Os judeus já não compreenderam isso. Resolveram até criar uma torre para ficar perto de Deus e que se lasque o resto. E muitas vezes a nossa atitude é essa. Construímos as nossas torres bonitas e o restante que nade para lá. Nós nos esquecemos da máxima dos povos. Nos esquecemos disso. Que esse culto, essa adoração é para todo o povo. É para toda língua, é para toda nação. Segunda coisa, nós perdemos o apreço pela glória de Deus e pelo louvor de Deus. A gente perdeu esse apreço. Deus tem apreço pela sua glória. Nós perdemos esse apreço pela glória de Deus. C.S. Lewis, ele diz algo muito interessante. Veja o que C.S. Lewis diz. Os homens louvam espontaneamente a tudo quanto valorizam. Também espontaneamente instam conosco para que o acompanhemos a esse louvor. O que C.S. Lewis está querendo dizer nessa frase dele? Ele está querendo dizer que aquilo que você valoriza, automaticamente você louva. Esse é o primeiro ponto que ele está dizendo. Por exemplo, uma bela música. Você ouve aquela música, uau, que música linda. Música linda. Que coisa prazerosa de se ouvir. Como é bom ouvir essa música, a harmonia. Ou você entra num restaurante, você come um bom prato, e você diz, uau, que prato maravilhoso, bem temperado, suculento. Nossa, como é bom, como é prazeroso comer esse filé, esse peixe, esse camarão, enfim, lasanha. Sei lá o que você está pensando que é gostoso aí, o que você gosta de comer. Aquilo que nós valorizamos, automaticamente, a gente louva isso. Automaticamente. Você encontra valor. Então, se você encontrou valor naquilo, você louva aquilo. Você elogia aquilo. Você passa, então, a valorizar aquilo. A louvar aquilo. Mas C.S. Lewis, ele continua no segundo ponto. Ele vai dizer que aquilo que você louva por valorizar, você quer apresentar para todas as outras pessoas. Vamos ao exemplo da música? Você ouviu a música, ficou admirado, o que você vai fazer? Fulano também gosta de música. Fulano, estou mandando um link aí, escuta essa música. Olha que música linda. Olha que arranjo maravilhoso. Veja como a voz casa com o violão. Veja esse guitarrista. Olha esse solo. Veja como é linda essa música. Você quer apresentar para as pessoas. Você encontrou um bom restaurante. Você vai me procurar porque eu gosto de comer. Vai dizer, pastor, você tem que ir lá nesse restaurante. E vai lá e pede o prato tal, que é o melhor que tem lá. Você vai ver que tempero, que ponto, que suculência. Essa hora, todo mundo com fome, a boca enche d'água, o estômago ronca. Mas como é bom. Vai lá naquele lugar, procura, o chefe tal está lá. Tem 5 estrelas, Michelin. Vai lá e come, experimenta aquele prato. Você precisa conhecer esse restaurante. Perceba isso. Nós louvamos o que valorizamos. E quando nós louvamos algo por valorizar, a gente quer que as outras pessoas louvem também. Você quer que as outras pessoas conheçam também. Você quer que as outras pessoas sintam o mesmo prazer que você sentiu ouvindo a música. Você quer que as pessoas sintam o mesmo prazer que você sentiu comendo aquela picanha gostosa. Você quer que as pessoas sintam esse prazer.
Sintam essa vontade, sintam esse mesmo deleite. O problema é que a gente não valoriza a Deus. E não valorizando a Deus, a gente não adora a Deus como a gente deve adorar a Deus. Se nós não valorizamos a Deus, se a gente não adora a Deus como deve ser adorado, a gente não quer apresentar a Deus para as outras pessoas. Aí está o problema. Louvamos aquilo que valorizamos. E valorizando aquilo que louvamos, a gente apresenta isso para as outras pessoas. Esse é o problema que há conosco. Essa é a grande questão. Por que a gente não entende isso? A gente precisa passar a ter apreço pela glória de Deus. Querido, tem gente que não dá a mínima para o culto público de domingo. Quanto mais para esse culto cósmico aqui que Deus está chamando. Todos os povos vão vir me adorar. Aí que não dá a mínima mesmo. Aí que não dá mesmo. Tem gente que ainda não dá a mínima, ainda quase que faz um desserviço ainda. Fala mal da igreja, fala mal da liderança, é pior ainda. Terceiro ponto, perdemos o entendimento da dimensão do amor de Deus. A gente perdeu isso. Perceba a oração de Paulo aos Efésios, Efésios 3:14. Por esta causa eu me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por esta causa, Paulo diz, eu me ponho de joelhos, para que a igreja aqui, lá no céu, esses escolhidos, venham conhecer a profundidade, a largura, o comprimento do amor desse Deus. A gente perdeu a dimensão desse amor. Perdemos a dimensão. Qual o problema que há conosco, igreja? Deus nos chama a cooperar com Ele, na missão dEle. Isso não é carga. Isso não é carga. Isso é um privilégio. Privilégio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Chama o nosso coral aqui à frente.